Meu nome é Leonardo, e eu cometi a maior injustiça da minha vida no pátio ensolarado da minha própria casa. Cheguei naquele dia com o peso do mundo nos ombros, um contrato de milhões perdido, a cabeça fervendo de raiva e frustração. Eu não procurava paz, procurava um culpado, um lugar para descarregar a fúria que me consumia. Foi quando ouvi uma melodia suave vindo dos fundos, uma música que não pertencia àquele silêncio de hospital que minha casa havia se tornado desde o acidente. Segui o som com os punhos cerrados, preparado para explodir com o primeiro que cruzasse meu caminho. E o que eu vi ali, naquela tarde, não só selou meu destino, como me transformou no monstro que eu mais temia. Foi o dia em que, cego pelo meu próprio egoísmo, eu destruí a única luz que tentava alcançar a alma do meu filho. Lá estava ela, Sofia, a moça da limpeza. Uma mulher simples, quase invisível no dia a dia, mas que naquele momento ocupava o centro do meu universo. Ela não estava limpando. Ela estava dançando, com os olhos fechados e um sorriso sereno no rosto. Mas ela não dançava sozinha. Suas mãos guiavam com uma delicadeza impossível a cadeira de rodas do meu filho, Lucas. Meu menino que desde a morte da mãe vivia num silêncio profundo, uma estátua de 8 anos presa num corpo que não obedecia, estava ali, no meio do pátio, girando lentamente ao som daquela canção. E por um segundo, um mísero segundo, eu vi algo em seu rosto que não via há mais de 1 ano. Não era um sorriso, mas era a ausência da dor. Mas a raiva que eu carregava era um veneno, e ela distorceu tudo. Eu não vi cura. Eu vi zombaria. Vi uma empregada humilde zombando da tragédia da minha família. As palavras saíram da minha boca como pedras, afiadas e pesadas. "O que você pensa que está fazendo?" gritei. A música parou. O sorriso de Sofia desapareceu, substituído por um espanto dolorido. Lucas se encolheu na cadeira, como se meu grito tivesse empurrado de volta para a escuridão de onde ela tentava tirá-lo. Eu andei até eles, sentindo o poder que o dinheiro me dava, o direito de humilhar, de esmagar. "Está zombando da condição do meu filho, usando a desgraça dele para se divertir?" Cada palavra era uma chibatada, e eu sentia um prazer doentio em proferi-las. Eu não queria uma explicação. Eu não queria a verdade. Eu queria que ela sentisse uma fração da miséria que eu sentia, e a via como alvo perfeito. Frágil, sem defesa, descartável. Naquele momento, eu não era um pai protegendo seu filho. Eu era um covarde atacando a única pessoa que se importava. Ela me olhou, e seus olhos não tinham medo, tinham uma decepção profunda, quase piedade, e isso me enfureceu ainda mais. Como ela ousava sentir pena de mim? "Está demitida", eu disse, a voz fria como gelo. "Pegue suas coisas, e suma da minha casa, agora. Não quero nunca mais ver o seu rosto aqui." Eu esperava lágrimas, súplicas, uma cena. Mas ela apenas assentiu lentamente, com uma dignidade que me desarmou. Ela se aproximou de Lucas, tocou seu ombro com um carinho que me pareceu uma afronta, e sussurrou algo que não consegui ouvir. Depois, virou-se e caminhou em direção à saída de serviço, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, parado no meio do pátio, com o silêncio voltando a reinar, um silêncio agora mais pesado, mais acusador. Eu tinha vencido, tinha reafirmado meu poder. Mas o que eu não sabia, era que aquela vitória era o começo da minha verdadeira ruína. A imagem dela se afastando, com os ombros retos, sem se curvar à minha crueldade, ficou gravada na minha mente. Aquele não foi o fim de uma discussão, foi o início de uma lição que a vida me cobraria caro. Eu me virei para Lucas, esperando encontrar o mesmo olhar vazio de sempre, mas o que vi foi diferente. Havia uma lágrima silenciosa escorrendo por seu rosto pálido. Uma única lágrima que ele não derramava há meses. Naquele instante, uma semente de dúvida foi plantada no meu coração de pedra. Eu tinha agido para proteger meu filho ou para proteger meu orgulho ferido? Eu o tinha defendido ou tinha acabado de arrancar dele a única pessoa que conseguia fazê-lo sentir algo novamente? A resposta para essa pergunta levaria tempo para chegar, e quando chegasse me despedaçaria por completo, forçando-me a reconstruir, do zero, o homem que eu havia me tornado. Para entender a escuridão que tomou conta de mim naquele pátio, é preciso voltar no tempo, para muito antes das paredes altas e dos jardins bem cuidados. Eu não nasci nesse mundo de luxo, de carros importados e casas que mais parecem palácios.
Minhas primeiras memórias são do cheiro de cimento fresco e do barulho da colher de pedreiro do meu pai batendo nos tijolos. Ele era um homem simples, de poucas palavras, mas com as mãos calejadas de quem construiu a vida dos outros, tijolo por tijolo. Foi com ele que aprendi que o único valor real que um homem carrega é o suor do seu rosto. Ele não me deu dinheiro, mas me deu algo muito mais importante: a decência do trabalho duro, a lição de que cada parede que se levanta exige força, paciência e, acima de tudo, respeito pelo ofício. Era um mundo sem garantias, onde a única coisa que tínhamos era a nossa palavra e a força dos nossos braços. Eu comecei como ajudante de obra, carregando o saco de cimento nas costas, sentindo o sol queimar a pele e o corpo doer no fim do dia. Não havia glamour nenhum nisso. Era um trabalho bruto, honesto. Eu via os engenheiros chegando em seus carros limpos, com suas plantas e pranchetas, e uma chama se acendeu dentro de mim. Não era inveja, era ambição. Eu queria ser o homem que desenhava o prédio, não apenas o que o erguia com as próprias mãos. Passei noites em claro depois de dias exaustivos de trabalho, estudando em cima de livros velhos que comprava em sebos. Abri mão de festas, de descanso, de tudo. Cada centavo que eu ganhava era para pagar um curso, para comprar um livro novo. Eu estava construindo meu próprio alicerce, um que ninguém poderia derrubar, porque era feito de sacrifício puro. Foi nessa época que conheci Helena, minha falecida esposa. Ela não viu em mim um peão sujo de argamassa. Ela enxergou o fogo nos meus olhos, a fome de vencer que me consumia. Ela trabalhava como garçonete numa lanchonete perto de uma das obras, e todos os dias me guardava um café mais forte, dizendo que era para me dar energia. Helena era a minha paz no meio da guerra. Ela não se importava com o pouco que eu tinha, ela se apaixonou pelo muito que eu sonhava em ser. Nosso primeiro encontro de verdade foi num banco de praça, dividindo um sanduíche, porque era tudo que eu podia pagar. E foi ali, com as mãos ainda sujas de cimento, que eu prometi a ela que um dia lhe daria um castelo. Ela riu e disse que já tinha um, porque sua casa era onde eu estivesse. Nós nos casamos numa cerimônia simples na igreja do nosso bairro. Não teve festa de luxo nem convidados importantes. Eram apenas nossos amigos, nossa família, gente que entendia o valor de um prato de comida e de um abraço sincero. Nossa primeira casa era pequena, com um quarto e uma sala, e os móveis fomos nós que montamos, peça por peça, com as ferramentas que eu usava na obra. Lembro de passarmos uma noite inteira, tentando montar um guarda-roupa, rindo das nossas falhas, comendo pizza no chão da sala. Naqueles momentos, eu era o homem mais rico do mundo. O dinheiro ainda não tinha chegado, mas a felicidade já morava conosco, e ela tinha o sorriso de Helena. Cada tijolo que eu assentava no trabalho era pensando nela, em dar a ela o conforto que ela merecia, em cumprir a promessa que fiz naquele banco de praça. A minha empresa começou pequena, com uma reforma aqui, uma construção de um muro ali. Eu era o dono, o pedreiro, o contador e o motorista. Helena cuidava da parte administrativa em casa, numa mesinha improvisada na nossa sala. Ela acreditava em mim mais do que eu mesmo. Foram anos de luta, de portas fechadas na cara, de noites sem dormir preocupado com as contas. Muitas vezes pensei em desistir, em voltar a ser apenas um funcionário, com um salário certo no fim do mês. Mas aí olhava para ela, para o jeito como ela organizava minhas notas fiscais com um cuidado imenso, e a força voltava. Eu não podia falhar. Não por mim, mas por ela. Ela era a viga mestra da minha vida, a estrutura que me impedia de desmoronar quando o peso do mundo parecia demais para suportar. E então, o sucesso começou a chegar. Um contrato maior, depois outro. A empresa cresceu, contratei funcionários, comprei maquinário. Mudei nosso escritório de uma salinha nos fundos de casa para um andar inteiro num prédio comercial. O dinheiro, que antes era uma preocupação constante, começou a sobrar. E com ele, vieram as mudanças. Nos mudamos para uma casa maior, depois para a mansão onde vivo hoje. Troquei meu carro velho por um importado. Comecei a frequentar lugares que antes eu só via pela televisão. Mas algo se perdia a cada conquista. Eu passava mais tempo em reuniões do que em casa. As viagens de negócio se tornaram mais frequentes que os jantares em família. Eu dizia a mim mesmo que estava fazendo tudo aquilo por ela, por nós. Estava construindo o castelo, mas mal percebia que estava me tornando um prisioneiro dentro dele.
Quando Lucas nasceu, foi como se o sol tivesse nascido dentro da nossa casa. Ele era a peça que faltava, a coroação de todo o nosso esforço. Lembro de segurá-lo nos braços pela primeira vez e sentir um tipo de amor que eu nem sabia que existia. Um amor que doía de tão forte. Naquele momento, eu jurei que nada no mundo faltaria para ele. Eu daria a ele todas as oportunidades que eu não tive, toda a segurança que meus pais não puderam me dar. Ele seria o herdeiro, não só do meu dinheiro, mas de todos os meus sonhos realizados. Eu queria que ele tivesse orgulho do pai, do império que eu estava construindo com suor e sacrifício. Eu o via como a continuação da minha história, a prova de que todo o meu esforço tinha valido a pena. Nos primeiros anos de vida dele, eu tentei ser presente. Lembro de um aniversário de 4 anos, o tema era de super-heróis. Eu me vesti de Homem de Ferro, com uma fantasia barata que comprei de última hora, só para ver o sorriso no rosto dele. Brincamos no jardim o dia todo. Helena nos olhava da varanda, com aquele olhar que parecia dizer que tudo estava perfeito. Naquela tarde, eu não era o Leonardo empresário, o dono de uma construtora. Eu era apenas o pai do Lucas, o herói dele. São essas pequenas memórias que hoje me assombram. Elas me mostram o homem que eu era, o homem que eu perdi em algum lugar no caminho, entre uma planilha de custos e um novo contrato milionário. Eu estava tão ocupado dando a ele um futuro que esqueci de estar presente no agora. A distância começou a crescer sutilmente. Eu chegava em casa e ele já estava dormindo. Saía antes de ele acordar. Os fins de semana eram preenchidos com telefonemas e e-mails de trabalho. Helena tentava me alertar, com doçura. Léo, o dinheiro é importante, mas o tempo não volta, ela dizia. Lucas sente sua falta. E eu, na minha arrogância, respondia que estava garantindo o futuro dele, que um dia ele entenderia. Eu achava que o amor podia ser medido em presentes caros, nas melhores escolas, nas viagens para o exterior. Eu estava comprando o afeto dele, ou pelo menos tentando compensar minha ausência com coisas materiais. Eu não percebia que a única coisa que uma criança realmente quer não tem preço, a presença do pai. O trabalho se tornou um vício, uma fuga. Era mais fácil lidar com os problemas concretos de uma obra do que com as complexidades emocionais de uma família. No canteiro de obras, eu estava no controle. Em casa, eu me sentia perdido. A comunicação com Helena foi se tornando mais superficial, e a minha relação com Lucas, cada vez mais distante. Eu me tornei um provedor, um chefe de família no sentido mais frio da palavra. Eu garantia o teto, a comida, o luxo. Mas o calor, a conversa, o abraço, isso foi se tornando raro. Eu me convenci de que esse era o preço do sucesso, que era o sacrifício necessário para manter o padrão de vida que eu mesmo havia criado. E nesse processo eu estava lentamente demolindo os alicerces da minha própria felicidade. O acidente veio como um terremoto, destruindo tudo o que eu havia construído. Não falo do império de concreto, mas do meu mundo interior. Foi uma noite chuvosa. Eu estava fechando um negócio importante em outra cidade. Helena estava levando Lucas para a casa da avó. Eu deveria estar com eles, mas adiei minha volta em um dia para finalizar a negociação. É só mais um dia, meu amor, eu disse a ela pelo telefone. Esse contrato vai garantir o futuro do Lucas por gerações. Foram as últimas palavras que troquei com ela. A notícia chegou por uma ligação fria, impessoal, de um policial. O carro derrapou na pista molhada, um caminhão vindo na direção contrária. Não houve o que fazer. Naquele momento, o chão desapareceu sob os meus pés. Eu voei de volta no primeiro avião, mas já era tarde demais. No hospital, o silêncio era ensurdecedor. O médico me disse que Helena não havia resistido. E que Lucas tinha sobrevivido, mas as lesões na coluna eram graves. Ele talvez nunca mais andasse. O mundo desabou sobre mim. Todo o dinheiro, todos os prédios, todo o poder que eu acumulei, não serviam para absolutamente nada. Eu não podia usá-los para trazer minha esposa de volta. Não podia usá-los para fazer meu filho correr de novo. Pela primeira vez na vida, eu me senti completamente impotente, um fracasso absoluto. O castelo que eu construí com tanto esforço, havia se transformado numa prisão de dor e culpa, e a culpa era a minha única companheira. A partir daquele dia, eu me fechei para o mundo.
A dor era tão imensa, que a única forma de sobreviver, foi construir uma muralha de gelo ao redor do meu coração. Eu me tornei o homem que todos conhecem hoje, frio, implacável, focado apenas no trabalho. Era a minha anestesia. O barulho das máquinas de construção abafava o som do meu choro silencioso. E Lucas? Eu o via, não como meu filho, mas como um lembrete constante da minha falha. Cada vez que eu olhava para aquela cadeira de rodas, eu via o preço do meu sucesso, da minha ambição desmedida. Eu o amava, desesperadamente, mas não sabia como demonstrar. O amor se misturou com a culpa, e a culpa se transformou em raiva. Uma raiva de mim mesmo, do mundo, de Deus. Contratei os melhores médicos, os fisioterapeutas mais renomados, os psicólogos mais caros. Eu transformei a recuperação do meu filho num projeto de negócios. Havia metas, cronogramas, relatórios. Eu queria consertá-lo, como se ele fosse uma estrutura com defeito. Eu exigia resultados, progresso. E não percebia que o que ele mais precisava não estava à venda. Ele precisava de um pai. Precisava de colo, de carinho, de alguém que o visse além da cadeira de rodas. Mas eu não conseguia. Tocar nele era tocar na minha própria ferida. Olhar nos olhos dele era encarar meu próprio fracasso. Então, eu me afastei, delegando o cuidado e o afeto a profissionais pagos, acreditando que o meu dinheiro poderia substituir a minha presença. E foi nesse deserto emocional que Sofia apareceu. Uma simples mulher, com um balde e um esfregão, que não tinha diplomas nem teorias complexas sobre trauma infantil. Ela tinha apenas um instinto, a humanidade. Ela não via em Lucas um paciente ou um problema a ser resolvido. Ela via uma criança solitária, com o coração partido, assim como o meu. E ela fez o que ninguém mais fez. Ela se aproximou dele, sem esperar nada em troca. Ela lhe ofereceu a simplicidade de uma canção, o calor de um gesto desinteressado. Ela começou a reconstruir a ponte, que eu mesmo havia dinamitado entre mim e meu filho. E eu, cego pela minha dor e pela minha arrogância, não vi um ato de amor, eu vi uma ameaça. Quando eu a encontrei naquele pátio, dançando com a cadeira de rodas do meu filho, tudo o que eu sentia veio à tona. A raiva, a frustração por ter perdido aquele contrato, a culpa pela morte de Helena, a impotência diante da condição de Lucas. E eu descarreguei tudo em cima dela. Ela era o alvo mais fácil, a pessoa mais frágil. Humilhá-la me deu uma sensação momentânea de poder, de controle, algo que eu havia perdido há muito tempo. Eu não estava demitindo uma funcionária. Eu estava tentando silenciar a voz da minha própria consciência, que me dizia, através daquela cena, o quão ausente e inútil eu havia me tornado como pai. Eu estava punindo-a por me mostrar a verdade que eu me recusava a enxergar. Nos dias que se seguiram à demissão de Sofia, o silêncio voltou a reinar na minha casa. Mas não era o mesmo silêncio de antes, aquele silêncio apático de hospital. Era um silêncio pesado, carregado de acusação. Cada canto daquela mansão parecia me julgar. O pátio, antes um lugar de sol e vida, agora era apenas um quadrado de cimento e grama morta, um palco vazio onde a minha crueldade tinha sido a atração principal. Eu olhava para Lucas, esperando ver a mesma apatia de sempre, mas havia algo diferente. O vazio nos olhos dele parecia mais profundo, como se a pequena chama que Sofia havia acendido tivesse sido apagada por um sopro violento, o meu sopro. A lágrima que ele derramou naquele dia foi a última manifestação de sentimento que eu veria por muito, muito tempo. Ele não tinha apenas perdido uma amiga, ele tinha perdido a esperança. Eu, na minha arrogância, me convenci de que tinha tomado a decisão certa. Eu dizia a mim mesmo que estava protegendo meu filho de falsas esperanças, de métodos amadores que poderiam prejudicá-lo a longo prazo. Ele precisa de profissionais, de gente qualificada, eu repetia para mim mesmo, como um mantra para acalmar a consciência que teimava em gritar. Eu queria acreditar que o amor podia ser substituído por um diploma na parede, que a empatia podia ser trocada por um currículo impecável. Eu não queria admitir que o que Sofia oferecia não tinha preço e não se aprendia em faculdade nenhuma. Era mais fácil me esconder atrás da lógica fria do dinheiro e da eficiência.
porque admitir meu erro significaria encarar o monstro que eu havia me tornado. Era mais simples culpar o mundo do que olhar no espelho. Imediatamente iniciei a busca por uma nova cuidadora, uma verdadeira profissional. Entrevistei dezenas de mulheres. Elas chegavam com pastas cheias de certificados, cartas de recomendação de famílias ricas, falavam em termos técnicos sobre desenvolvimento motor e estímulos cognitivos. Eram frias, eficientes, quase robóticas. E era exatamente isso que eu procurava. Eu não queria mais sorrisos, não queria mais canções, não queria mais humanidade. Eu queria um serviço, um protocolo a ser seguido. Eu escolhi uma senhora chamada Clara, uma enfermeira aposentada com mais de 30 anos de experiência em cuidados especiais. Ela parecia a pessoa perfeita para transformar a recuperação do meu filho num processo metódico, previsível e, acima de tudo, sem emoções que pudessem me confundir ou me fazer sentir culpado. Clara começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. Ela era a personificação da eficiência. Chegava pontualmente às 8, saía pontualmente às 6. Cumpria o cronograma de fisioterapia, medicação e alimentação com uma precisão militar. A casa voltou a ter ares de clínica particular. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos equipamentos de fisioterapia e pela voz monocórdica de Clara dando instruções. Ela não cantava, não contava histórias. Não levava Lucas para tomar sol no pátio. Para ela, ele era um paciente, um conjunto de tarefas a serem cumpridas. E eu, no começo, senti um alívio. A ordem e a previsibilidade me davam a falsa sensação de que tudo estava sob controle, de que eu estava fazendo o melhor pelo meu filho. Mal sabia eu que estava apenas aprofundando o poço em que ele se encontrava. A reação de Lucas à nova rotina foi sutil, mas devastadora. Ele, que já era silencioso, pareceu se apagar ainda mais. Se antes seus olhos eram vazios, agora eram abismos. Ele parou de aceitar a comida com a mesma facilidade, muitas vezes virando o rosto ou simplesmente deixando o alimento na boca, sem engolir. As sessões de fisioterapia se tornaram uma tortura silenciosa. Ele não reclamava, não chorava, apenas deixava que seu corpo fosse manipulado, como o de um boneco de pano, sem esboçar qualquer reação. Clara anotava tudo em sua prancheta. Paciente apático, pouca colaboração. Ela via dados, gráficos de progresso inexistentes. Eu via meu filho desaparecendo diante dos meus olhos, se afundando numa escuridão que eu mesmo havia criado ao expulsar a única pessoa que lhe servia de farol. O trabalho se tornou minha trincheira, meu esconderijo. Eu mergulhei nos projetos com uma fúria que nunca tive antes. Passava 16, 18 horas por dia no escritório ou nos canteiros de obra. O barulho das betoneiras e das marretas era música para os meus ouvidos, pois abafava o silêncio ensurdecedor da minha casa. Eu não queria voltar para aquele lugar. Não queria encarar os olhos vazios do meu filho. Não queria admitir a catástrofe que eu havia provocado. Eu assinava contratos, fechava negócios, erguia prédios cada vez mais altos, como se tentasse construir uma torre alta o suficiente para fugir da minha própria miséria. Eu me tornei um sucesso ainda maior nos negócios, mas a cada novo milhão que entrava na minha conta, eu sentia que minha alma ficava um pouco mais pobre. Numa noite algo me quebrou por dentro. Cheguei em casa mais cedo do que o habitual, exausto. A casa estava silenciosa como sempre. Passei pelo quarto de Lucas, e a porta estava entreaberta. Espiei e o vi sentado na cadeira de rodas, de frente para a janela, olhando para a escuridão lá fora. Clara já tinha ido embora, e a empregada noturna estava na cozinha. Fui até uma loja de brinquedos caríssima, e comprei o maior e mais complexo conjunto de montar que encontrei. Entrei no quarto, com um sorriso forçado no rosto. Olha o que o papai trouxe para você, campeão. Coloquei a caixa gigante no seu colo. Ele não se moveu. Não olhou para a caixa, não olhou para mim. Continuou encarando a janela, como se eu fosse invisível, como se eu fosse apenas mais um objeto naquele quarto. Aquele momento foi uma humilhação silenciosa e profunda. Eu me sentei no chão, abri a caixa e comecei a montar o brinquedo, falando sozinho, descrevendo as peças, tentando criar um entusiasmo que não existia. Olha essa peça, filho. Com ela a gente vai construir um foguete. Minha voz ecoava no silêncio do quarto. Foi como falar com uma parede. Depois de quase uma hora daquele monólogo patético,
Eu desisti. A frustração se transformou numa raiva fria. Eu me levantei, olhei para ele, para aquela pequena estátua de dor, e senti um impulso terrível de gritar, de sacudi-lo, de forçá-lo a me enxergar. Mas eu não fiz nada. Apenas saí do quarto, fechei a porta e fui para o meu escritório, onde abri uma garrafa de uísque e bebi até o dia amanhecer. Eu comecei a me sentir um fantasma dentro da minha própria casa. Eu andava pelos corredores e ninguém parecia notar minha presença, especialmente meu filho. Eu era o provedor, o dono de tudo aquilo, o homem que pagava todas as contas, mas emocionalmente eu não existia. Eu havia construído um império, mas não conseguia construir uma ponte de 3 metros para alcançar meu próprio filho. Os funcionários me tratavam com uma formalidade distante, Verônica com um interesse calculado, e Lucas simplesmente não me via. A solidão que eu sentia dentro daquela mansão era maior do que qualquer solidão que eu já havia sentido na vida, até mesmo quando eu não tinha nada, além de um prato de comida e um sonho. Eu era o rei de um castelo vazio, governando sobre um reino de um único habitante que não reconhecia minha autoridade. Verônica, minha cunhada, se aproveitou da situação como uma ave de rapina. Ela viu a minha fragilidade, a minha culpa, e usou isso para se fortalecer. Você fez o que era preciso, Léo, ela dizia, com uma voz falsamente compreensiva, enquanto me servia uma dose de uísque. Aquela mulher era uma simplória, estava iludindo o menino com bobagens. Ele precisa de disciplina, de estrutura. A Dona Clara é excelente. Ela validava a minha pior decisão, me dava o álibi moral que eu precisava para não desmoronar. Ela pintava Sofia como uma aproveitadora, uma ignorante, e eu, desesperado para acreditar em qualquer coisa que aliviasse meu fardo, aceitava suas palavras como se fossem a mais pura verdade. Ela estava cimentando os tijolos da minha prisão de culpa. Com Sofia fora do caminho, Verônica assumiu o controle da casa de uma forma que nunca tinha feito antes. Ela começou a redecorar, trocando os móveis que Helena havia escolhido, guardando as fotos dela que ficavam espalhadas pela sala. Ela dizia que era para renovar as energias, para não ficarmos presos ao passado. Mas eu sabia, no fundo, que ela estava apagando os vestígios da minha esposa para tentar ocupar seu lugar. A casa começou a perder a cara de lar e a ganhar a aparência de uma vitrine de revista de decoração. Bonita cara, mas fria e sem alma. E ela começou a trazer seus amigos para jantares e pequenas festas, enchendo a casa com risadas altas e conversas fúteis que tornavam o silêncio do quarto de Lucas ainda mais gritante e doloroso. A manipulação dela era sutil. Ela controlava as informações que chegavam até mim. Quando eu perguntava sobre Lucas, ela sempre tinha uma resposta pronta, otimista e mentirosa. Ah, hoje ele pareceu mais alerta. Ou, a Dona Clara disse que ele colaborou muito na fisioterapia. Eram pequenas mentiras que me mantinham à distância, que me impediam de ver a verdade nua e crua. Meu filho estava regredindo a cada dia. Ela me elogiava pelo meu sucesso no trabalho, me incentivava a viajar para fechar novos negócios, me mantendo ocupado e longe, enquanto ela se estabelecia como a senhora da casa. Eu estava sendo lentamente isolado, enredado numa teia de conveniência e falsidade, e estava cego demais pela minha própria dor para perceber. A festa de aniversário de 9 anos do Lucas foi o funeral da minha esperança. Verônica insistiu que precisávamos celebrar, mostrar que a vida continua. Contra a minha vontade, ela organizou uma festa enorme no jardim. Convidou dezenas de pessoas, a maioria amigos dela, gente que mal conhecia meu filho. Havia um buffet caríssimo, palhaços, um mágico, uma montanha de presentes. Era um espetáculo de ostentação, uma tentativa grotesca de pintar uma realidade feliz que não existia. E no centro de tudo, estava Lucas, em sua cadeira de rodas com uma roupa nova e cara, e com o mesmo olhar perdido de sempre. Ele era o convidado de honra na festa da sua própria ausência. Eu observei a cena de longe, com um copo na mão. Vi as pessoas rindo, comendo, tirando fotos, ignorando completamente o menino que era o motivo daquela celebração. Ele parecia um objeto de decoração, uma peça exótica no meio da festa. Nenhuma criança se aproximou para brincar com ele. Nenhum adulto tentou conversar com ele. Eles apenas olhavam com pena por um segundo, e depois voltavam para suas conversas animadas. Os palhaços fizeram suas graças, o mágico tirou um coelho da cartola, e Lucas não esboçou uma única reação.
Ele permaneceu imóvel, olhando para um ponto fixo no horizonte, como se estivesse a milhares de quilômetros de distância daquele jardim barulhento. Foi naquele momento que a ficha caiu de uma forma brutal. Eu olhei para a montanha de presentes embrulhados em papéis coloridos e senti um nó na garganta. Eu tinha dado a ele tudo o que o dinheiro podia comprar, mas tinha lhe tirado a única coisa que ele realmente precisava: uma chance de se sentir vivo, de se conectar, de sorrir. Lembrei da cena no pátio, dele girando lentamente ao som da canção de Sofia, com aquele quase sorriso no rosto. Aquela imagem, que antes me pareceu uma zombaria, agora me parecia a coisa mais preciosa do mundo, um tesouro que eu havia jogado no lixo por orgulho e raiva. A festa continuou ao meu redor, mas para mim, tudo havia ficado em silêncio, um silêncio de vergonha e arrependimento. Naquela noite, uma tempestade desabou sobre a cidade. A chuva batia forte nas janelas, e os trovões pareciam rachar o céu. A energia elétrica acabou, mergulhando a mansão numa escuridão profunda, quebrada apenas pela luz dos relâmpagos. Eu estava no meu escritório, incapaz de dormir quando ouvi um som vindo do corredor. Não era um grito, era um gemido baixo, um som de puro terror, vindo do quarto de Lucas. Corri para lá, com o coração na boca. A escuridão era total, e eu tropecei em alguma coisa no chão. Usei a luz do celular para iluminar o quarto, e o que vi gelou meu sangue. Lucas não estava na cama. Ele devia ter tido um pesadelo, e no desespero, tentado se levantar, caindo no chão. Ele estava ali, encolhido no tapete, tremendo incontrolavelmente. A cuidadora noturna, uma jovem inexperiente que Verônica havia contratado, estava parada na porta, em pânico, sem saber o que fazer. Ela balbuciava algo sobre ter ouvido um barulho, e vindo o vereador. Eu a empurrei para o lado sem dizer uma palavra, e me ajoelhei ao lado do meu filho. Ele chorava, mas era um choro mudo, sem som, apenas lágrimas e o corpo tremendo. Era o som do desespero absoluto, de uma criança completamente sozinha no escuro. Eu o peguei nos braços. E foi então que a verdade me atingiu com a força de um soco no estômago. Seu corpo estava rígido, frio apesar do tremor. Ele não se aninhou em mim. Ele não me abraçou de volta. Era como segurar uma estátua de gelo. Eu o abracei com toda a minha força, sussurrando pedidos de desculpas, dizendo que o papai estava ali. Mas ele não reagiu. O tremor parou, e ele ficou simplesmente inerte nos meus braços, com os olhos abertos, fixos na escuridão. Naquele momento, naquela escuridão, eu finalmente entendi. A dança de Sofia não era zombaria. Era um resgate. Ela estava tentando puxá-lo de volta para a vida, e eu, na minha estupidez cega, não só a impedi, como cortei a corda. Eu não tinha demitido uma empregada. Eu tinha demitido a única chance de salvação do meu filho. Naquela noite, depois de colocar Lucas de volta na cama, eu não consegui pregar o olho. Fiquei sentado na poltrona do quarto dele, no escuro apenas ouvindo sua respiração frágil. A imagem dele, tremendo no chão frio, não saía da minha cabeça. Não era o tremor de frio. Era o tremor do pavor, da solidão mais absoluta que uma criança pode sentir. E a culpa por aquilo era inteiramente minha. Eu o tinha deixado naquele estado. Eu tinha tirado dele a única pessoa que parecia entender sua dor silenciosa, e a substituí por protocolos frios e cuidadores que viam nele um trabalho, não uma alma. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, uma certeza se formou dentro de mim, dura e fria como aço. Eu não estava apenas errado, eu tinha sido cruel. E a minha crueldade tinha quase destruído o que restava do meu filho. Aquele Leonardo arrogante, o dono de tudo, morreu um pouco naquela madrugada escura, ao lado da cama do seu menino. Assim que o dia clareou, a primeira coisa que fiz foi demitir a cuidadora noturna. Fiz isso com uma frieza que a assustou, sem dar explicações. Depois, liguei para a agência e cancelei o contrato de Clara, a enfermeira superqualificada. Eu disse que seus serviços não eram mais necessários. A mulher do outro lado da linha tentou argumentar falar sobre a importância da continuidade do tratamento, mas eu a cortei. A senhora não entende, eu disse com a voz baixa, mas firme. O tratamento que meu filho precisa não vem num currículo, e não se paga por hora. Desliguei o telefone e senti um alívio mínimo, como se tivesse arrancado as 2 primeiras farpas de um corpo coberto de espinhos. Era um começo,
mas eu sabia que a ferida principal ainda estava lá, aberta e infeccionando. Eu tinha desfeito os erros mais recentes, mas precisava consertar o original, o maior de todos. Verônica desceu para o café da manhã com seu sorriso falso de sempre, pronta para começar o dia com suas fofocas e planos fúteis. Ela começou a falar sobre a tempestade, sobre o susto que todos levaram, tratando o terror do meu filho como um mero contratempo. Coitadinho do Lucas, né? Mas essas coisas acontecem. Ainda bem que aquela mocinha estava lá para vereador, amanhã a gente procura uma mais experiente. Eu a encarei por cima da minha xícara de café, e pela primeira vez, eu não vi minha cunhada. Eu vi um abutre, uma mulher que se alimentava da minha dor, que validava minhas piores decisões para manter seu lugar de conforto e poder. Não vamos procurar ninguém, eu disse, e meu tom de voz a fez parar de falar. E o nome dela não é mocinha, é Sofia. O jeito como eu disse o nome dela, com um respeito que eu nunca havia demonstrado, a deixou pálida. Ela percebeu, naquele instante, que algo havia mudado para sempre. Ela tentou argumentar, voltar ao seu jogo de manipulação. Léo, querido, não vamos voltar a esse assunto. Você mesmo disse que ela era uma irresponsável, que estava zombando. Eu levantei a mão, um gesto simples, mas que a calou imediatamente. Eu estava cego, Verônica. Cego pela raiva, pela dor, e por maus conselhos. Não a acusei diretamente, mas as palavras pairaram no ar entre nós, pesadas como uma sentença. Eu vi o que aconteceu ontem à noite. E o que eu vi, não foi um contratempo, foi o resultado direto da minha estupidez. E eu vou consertar isso. Levantei-me da mesa, deixando-a sozinha com seu café e sua surpresa. Eu não tinha tempo para discussões. Eu tinha uma missão, a mais importante da minha vida: encontrar Sofia e implorar pelo seu perdão. Eu precisava trazer de volta a única pessoa que tinha conseguido fazer meu filho sentir algo além do vazio. O problema é que, na minha arrogância, eu nunca tinha me preocupado em saber onde Sofia morava. Para mim ela era apenas uma funcionária, um nome, numa folha de pagamento terceirizada. Tive que engolir meu orgulho e ligar para o departamento de recursos humanos da minha própria empresa, que por sua vez teve que contatar a empresa de limpeza. Foi um processo humilhante. Eu era o dono de um império, mas tive que pedir favores e esperar na linha como um qualquer. Tudo para conseguir o endereço de uma mulher que eu havia escorraçado da minha casa. Cada minuto de espera era uma tortura, um lembrete da distância que eu havia criado entre mim e as pessoas de verdade, as pessoas que importavam. Finalmente, depois de quase uma hora, uma funcionária me passou o endereço por e-mail, com uma nota de curiosidade na voz. Eu não dei explicações. Apenas agradeci e desliguei. Peguei as chaves do meu carro importado e dirigi. O GPS me levou para um bairro que eu não visitava há décadas. Um bairro simples, de casas pequenas e coloridas, com roupas secando no varal e crianças brincando na rua. Era o tipo de lugar onde eu cresci, um mundo que eu tinha feito de tudo para deixar para trás. E agora, eu estava voltando, não como um vencedor, mas como um mendigo. Um mendigo pedindo por algo que meu dinheiro não podia comprar. Uma segunda chance. Estacionei o carro de luxo na frente de uma casa modesta, pintada de um azul desbotado, com um pequeno jardim de vasos de flores na frente. O contraste era gritante. Meu carro parecia um monstro de metal alienígena naquela rua de simplicidade e vida real. Senti os olhares curiosos dos vizinhos. Por um momento, hesitei. O orgulho, aquele velho demônio, sussurrou no meu ouvido para dar meia volta, para resolver isso de outra forma. Mas então a imagem de Lucas encolhido no chão voltou à minha mente. E eu saí do carro. Fiquei parado na calçada por alguns segundos, tomando coragem. O que eu ia dizer? Como se pede perdão por uma crueldade tão grande? Eu, Leonardo, o homem que nunca pedia desculpas, que nunca admitia um erro, estava ali, suando frio, com medo de bater numa porta de madeira simples. Foi então que a vi. Ela estava nos fundos da casa, num pequeno quintal, pendurando roupas num varal. Ela se movia com a mesma graça que eu tinha visto no pátio da minha casa, uma leveza que parecia desafiar a dureza da vida.
Ela cantarolava uma melodia suave, a mesma que ela cantava para Lucas. E o som daquela canção, que antes tinha me enchido de raiva, agora me trouxe um nó na garganta. Ela não estava dançando com uma cadeira de rodas, mas ainda assim, havia uma dança em seus gestos, uma harmonia que eu havia perdido há muito tempo. Respirei fundo e caminhei pela lateral da casa até o quintal. O barulho dos meus sapatos caros no cimento fez com que ela se virasse. Quando me viu, seu corpo ficou tenso. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de surpresa e cautela. Ela não disse nada, apenas me encarou segurando um pregador de roupas na mão como se fosse uma pequena arma. Seus olhos, que eu lembrava cheios de decepção, agora me mediam com uma dignidade silenciosa. E naquele silêncio eu me senti nu, despojado de toda a minha autoridade, de todo o meu poder. Eu não era o patrão ali. Eu era um invasor, um homem que tinha causado uma dor profunda e que agora vinha sem ser convidado ao seu santuário. As palavras custaram a sair. Minha garganta estava seca. Sofia, comecei, e minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Eu preciso falar com você. Ela continuou em silêncio, esperando. Aquele silêncio era mais intimidador do que qualquer grito. Forcei-me a continuar. Eu vim aqui para pedir perdão. A palavra soou estranha na minha boca. O que eu fiz, o jeito como eu te tratei foi imperdoável. Eu estava cego. Cego pela minha própria dor, pela minha arrogância. Eu não vi o que você estava fazendo. Eu não vi o bem, eu só vi o que a minha raiva queria ver. Eu esperava que ela dissesse alguma coisa, me interrompesse, mas ela apenas ouvia, com uma intensidade que me desarmava completamente. Eu continuei, as palavras saindo num fluxo desajeitado, sincero. Eu não entendia. Eu achava que o Lucas precisava era de médicos, de máquinas, de dinheiro. E eu estava errado, tão terrivelmente errado. Fiz uma pausa, olhando para as minhas mãos, sem saber o que fazer com elas. Ontem à noite, ele caiu da cama. Teve um pesadelo, e quando eu o peguei nos braços, ele estava tão longe, Sofia, tão perdido. E eu entendi. Entendi que eu tirei dele a única pessoa que o estava trazendo de volta. Eu não demiti uma funcionária. Eu demiti a esperança dele. Meus olhos arderam, e eu lutei contra as lágrimas. Um homem como eu não chorava, mas naquele momento, eu estava perto de quebrar. Finalmente, olhei diretamente para ela. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Depois do que eu fiz, a última coisa que você deveria querer é olhar na minha cara. Mas eu não estou aqui como seu ex-patrão. Eu estou aqui como um pai desesperado que está vendo o filho desaparecer e não sabe o que fazer. Minha voz falhou. Por favor, Sofia, eu imploro, volte. Não como empregada, não para limpar a casa. Volte para ajudar o Lucas. Ele precisa de você. E eu preciso aprender com você. Preciso aprender a ser o pai que ele merece. Eu não me ajoelhei fisicamente, mas minha alma estava de joelhos no chão daquele quintal simples, diante daquela mulher que eu havia humilhado. Sofia finalmente baixou a mão com o pregador. Ela suspirou, um suspiro longo, cansado. O Senhor não me humilhou, Senhor Leonardo, ela disse, e sua voz era suave mas firme. O Senhor humilhou a si mesmo. O Senhor mostrou a um menino que o amor pode ser punido. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Eram a mais pura verdade. Eu não fui embora por causa da demissão. Eu fui embora porque vi o olhar do Lucas quando o Senhor gritou. Vi a pequena luz nos olhos dele se apagar, e isso dói mais do que qualquer insulto. Ela olhou para as flores em seus vasos, como se buscasse força nelas. Não se trata de dinheiro, nunca se tratou. Trata-se da alma de uma criança. Ela ficou em silêncio por um longo momento, e eu senti o pânico crescer dentro de mim. Eu tinha estragado tudo. Ela ia dizer não, e com toda a razão. Eu já estava me preparando para a rejeição, para a porta que se fecharia na minha cara, quando ela falou novamente. Como ele está? Perguntou, e a preocupação genuína em sua voz me deu um fio de esperança. Agora, como ele está? A pergunta não era sobre a saúde física, eu sabia. Era sobre o espírito dele. E eu respondi com a única coisa que me restava, a verdade. Ele está perdido, sussurrei. Mais perdido do que nunca.
E a culpa é minha. Ela me encarou, e seus olhos não tinham mais raiva nem medo, tinham uma compaixão que eu não merecia. Uma criança perdida só precisa que alguém lhe mostre o caminho de volta, ela disse, mais para si mesma do que para mim. Não com ordens, mas com a mão estendida. Ela olhou para sua casa simples, depois para a rua, para o meu carro que brilhava sob o sol. Parecia estar pesando 2 mundos. O seu mundo, de paz e simplicidade, e o meu, de riqueza e dor. A decisão que ela tomaria a seguir não mudaria apenas o destino do meu filho. Mudaria o meu para sempre. Eu prendi a respiração, esperando. Depois do que pareceu uma eternidade, ela sentiu lentamente. Não foi um sim entusiasmado. Foi um aceno grave, ponderado. Eu volto, ela disse. Mas não por causa do Senhor. Eu volto por ele. E as coisas serão diferentes. As regras não serão mais as suas. Serão as dele. As necessidades da alma dele virão em primeiro lugar. Sempre. E então ela acrescentou algo que selou o meu destino e o início da minha verdadeira redenção. E o Senhor? O Senhor vai ter que participar. Não como um chefe que assiste de longe, mas como um pai. Vai ter que aprender a dançar também, mesmo que a música seja o silêncio. Naquele momento eu não recuperei uma funcionária. Eu encontrei uma professora. E a primeira lição dela foi sobre humildade. Eu voltei para casa sentindo um misto de alívio e pavor. Alívio porque ela tinha aceitado, porque havia uma chance. Pavor porque eu sabia que a parte mais difícil estava apenas começando. Não bastava trazê-la de volta. Eu precisava mudar. Mudar de verdade, de dentro para fora. Quando cheguei, Verônica estava na sala, ao telefone, provavelmente planejando alguma futilidade. Ela me viu entrar, e seu rosto se fechou. Ela sabia, por instinto, que seu reinado estava chegando ao fim. Eu não disse nada. Apenas passei por ela, e subi para o quarto de Lucas. Ele estava exatamente como eu o havia deixado, sentado na cadeira de rodas, olhando pela janela. Mas agora, quando olhei para ele, eu não vi mais um problema. Eu vi uma promessa. A promessa de que, com ajuda, eu poderia consertar o que havia quebrado. Sofia chegou no dia seguinte. Ela não veio pelo portão de serviço. Eu fiz questão de recebê-la na porta da frente. Verônica observou a cena de longe, com o veneno escorrendo pelos olhos. Sofia não trazia um uniforme. Vestia suas roupas simples, e em suas mãos ela não trazia um balde ou um esfregão. Ela trazia um pequeno vaso com uma única flor amarela. Ela entrou, olhou ao redor daquela mansão fria, e seu primeiro ato não foi ir para a cozinha ou para a área de serviço. Ela caminhou diretamente para o quarto de Lucas. Eu a segui, a uma distância respeitosa. Eu era um espectador no meu próprio palco, aprendendo a observar. Ela entrou no quarto, e o silêncio parecia se tornar menos pesado. Lucas não se virou, mas eu tive a impressão de que seus ombros, sempre tão tensos, relaxaram 1 milímetro. Sofia não disse nada. Apenas colocou o vaso com a flor amarela no parapeito da janela, bem na linha de visão dele. Uma única mancha de cor e vida no meio do cinza. Depois, ela se sentou no chão, a uma pequena distância da cadeira dele, e ficou ali, em silêncio, apenas compartilhando o mesmo espaço, a mesma quietude. Ela não forçou uma interação. Ela não pediu nada. Ela apenas ofereceu sua presença. E naquele silêncio compartilhado, eu senti que a cura, de alguma forma milagrosa, estava finalmente começando. Naquela primeira semana, a casa se transformou. Sofia não impôs uma rotina rígida, seus métodos eram feitos de instinto e afeto. Ela abria janelas para deixar o sol e o som dos pássaros entrarem. Ela trazia folhas e pedras do jardim, para que Lucas sentisse diferentes texturas. E ela cantava. Cantava baixo, melodias antigas, enquanto arrumava o quarto, ou simplesmente ficava sentada perto dele. Não havia mais o barulho dos equipamentos de fisioterapia, apenas o som da vida voltando a pulsar lentamente. Verônica observava tudo com desprezo, fazendo comentários ácidos sobre os métodos primitivos de Sofia. Isso não é terapia, é crendice popular, ela dizia. Mas eu a ignorava. Pela primeira vez, eu não estava ouvindo a lógica do dinheiro, mas a sabedoria do coração.
A primeira risada de Lucas não foi um som alto, de gargalhada. Foi um sopro, um pequeno som gutural, quase inaudível. Aconteceu uma tarde, no pátio. Sofia estava fazendo bolhas de sabão. Dezenas de esferas coloridas flutuavam no ar, brilhando sob o sol. Uma delas, maior que as outras, pousou suavemente no nariz de Lucas e estourou. E foi então que ele fez aquele som. Um pequeno suspiro de surpresa, seguido por aquele sopro de riso. Sofia congelou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu, que observava da janela do meu escritório, senti meu coração parar por um segundo e depois bater descontrolado. Era o som mais bonito que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Era o som da esperança voltando para casa. O meu processo de redenção começou no chão da sala, com os joelhos doendo e a dignidade em frangalhos. Sofia me ensinou que a fisioterapia de Lucas não era apenas sobre mover músculos, mas sobre reconectar a alma ao corpo. E para isso, eu precisava descer do meu pedestal. Eu, o magnata, o dono de tudo, passava horas no tapete, rolando uma bola, fazendo exercícios que pareciam brincadeiras de criança. No começo, eu me sentia ridículo, um tolo. Verônica passava pela sala e me olhava com um desprezo que era quase palpável, balançando a cabeça como se eu tivesse enlouquecido. Mas então eu via um brilho mínimo de interesse nos olhos de Lucas, um movimento quase imperceptível de sua mão em direção à bola, e o ridículo se transformava em propósito. Eu não estava mais construindo prédios. Eu estava tentando reconstruir meu filho, peça por peça, e a argamassa era minha própria humildade. Verônica não suportava a nova dinâmica. A presença de Sofia, agora não como uma empregada submissa, mas como a bússola moral e emocional da casa, a enlouquecia. Ela perdeu o controle sobre mim, sobre a rotina, sobre tudo. Seu último ato de desespero foi tentar minar a confiança que eu depositava em Sofia. Ela marcou uma consulta com um especialista renomado de outra cidade, um psicólogo infantil famoso por seus métodos rígidos e sua abordagem clínica. Ela o apresentou a mim como a solução definitiva, uma forma de trazer a ciência de volta para o tratamento de Lucas, insinuando que o que Sofia fazia era apenas um passatempo sentimental, perigoso e sem fundamento. Ela queria me encurralar, me forçar a escolher, entre a lógica fria que eu sempre valorizei, e a nova fé que eu estava depositando no poder do afeto. A conversa aconteceu no meu escritório, o mesmo lugar onde eu havia selado tantos negócios milionários. Verônica sentou-se à minha frente com uma pasta cheia de artigos e o currículo do tal doutor. Ela falou por quase 20 minutos, usando termos técnicos, citando estudos, pintando um quadro onde a abordagem de Sofia era um risco imenso. Eu a ouvi em silêncio, sem interromper. Deixei que ela gastasse todos os seus argumentos, que revelasse toda a sua inveja disfarçada de preocupação. Quando ela terminou, com um sorriso triunfante, esperando que eu pegasse o telefone e marcasse a consulta, eu apenas empurrei a pasta de volta para o lado dela da mesa. Não, Verônica, eu disse, com uma calma que a assustou. A ciência que o meu filho precisa não está nesses papéis. Está no sol que ele toma no pátio, na música que ele ouve, e no sorriso que ele quase deu ontem. O tratamento dele fica. Aquilo foi a declaração final de guerra. Verônica se levantou, o rosto transformado numa máscara de ódio. Ela finalmente abandonou toda a sua falsidade e me atacou com a verdade do seu veneno. Você está cego? Ela gritou. Cego por essa mulherzinha. Não percebe o que ela está fazendo? Ela é uma golpista. Viu um milionário viúvo e uma criança doente e armou o plano perfeito. Ela vai tirar tudo de você, Leonardo. Vai te deixar na miséria, e você vai agradecer, seu idiota apaixonado. As palavras dela ecoaram na sala, cheias de fel. Ela esperava uma reação, uma briga, uma discussão. Mas eu permaneci sentado, olhando para ela com uma frieza que a desarmou. A verdade era que ela não estava falando de Sofia. Ela estava descrevendo a si mesma, projetando em outra mulher a sua própria ganância e os seus próprios planos frustrados. Eu esperei que ela terminasse seu ataque de fúria. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Então, eu me levantei, caminhei até o bar, servi um copo de água e o coloquei na frente dela. Você deve estar com sede, eu disse, a voz neutra. Gritar cansa. Ela me olhou, confusa com a minha falta de reação.
Verônica, continuei, meu tom agora cortante como vidro. Agradeço sua preocupação, mas ela não é mais necessária. Na verdade, sua presença aqui não é mais necessária. Ela engasgou. O quê? Você não pode estar falando sério. Eu sou irmã da Helena, sou tia do Lucas. Eu cuidei de vocês. Eu a encarei, e pela primeira vez, ela viu em meus olhos não o homem culpado e frágil que ela manipulava, mas o construtor implacável que eu era nos negócios. Helena me deixou uma carta, eu menti com a cara mais séria do mundo. Uma carta para ser aberta caso algo acontecesse com ela. Nela, ela me pedia para cuidar de Lucas e para ter certeza de que você nunca usaria nossa dor para benefício próprio. Acho que chegou a hora de honrar o último pedido dela. A mentira foi uma pá de cal em suas ambições. Ela não tinha como contestar. Apelar para a memória da irmã era um golpe baixo, eu sei, mas era a única linguagem que ela entenderia. Era a justiça silenciosa, a demolição estratégica de sua posição. Ela ficou pálida, sem palavras. Não havia argumento contra o desejo de uma morta. Eu vou te dar 24 horas para arrumar suas coisas, eu disse, voltando a me sentar na minha cadeira. Vou depositar uma quantia generosa na sua conta, o suficiente para você recomeçar. Considere uma indenização pelos seus serviços. Mas depois disso eu não quero mais ver você nesta casa. A saúde do meu filho depende disso. Eu não gritei. Não a insultei. Apenas a demiti da minha vida com a mesma frieza com que se rescinde um contrato que se tornou prejudicial aos negócios. E o negócio, agora, era a felicidade da minha família. A saída dela foi patética. Ela não fez uma cena. Apenas subiu, em silêncio, e no dia seguinte um carro veio buscá-la junto com uma montanha de malas. Ela passou por mim na sala sem me olhar nos olhos. Sofia e Lucas estavam no pátio, e eu me juntei a eles. Quando o portão se fechou, um silêncio diferente tomou conta da casa. Não era mais um silêncio de dor ou de tensão. Era um silêncio de paz. Um espaço vazio que agora podia ser preenchido com coisas novas, com sons de verdade. Naquela noite, pela primeira vez em anos, nós três jantamos juntos na cozinha, como uma família normal. Sentados em volta de uma mesa pequena, comendo algo simples que Sofia preparou. E enquanto Lucas tentava levar a colher à boca, sujando todo o rosto, eu e Sofia rimos. E a risada, uma risada genuína e leve, ecoou pela casa e espantou os últimos fantasmas. O milagre aconteceu numa tarde de primavera, alguns meses depois. Estávamos no jardim, que agora estava cheio de flores que Sofia havia plantado. Eu estava ajudando Lucas com seus exercícios, segurando suas pernas enquanto ele tentava fortalecer os músculos. Ele estava mais forte, mais presente. Já emitia sons, pequenas palavras, mas ainda não formava frases completas. Sofia estava por perto, regando um canteiro de girassóis. Lucas olhou para as flores, que se viravam para o sol, e depois olhou para Sofia, e então, com uma clareza que fez meu coração dar um salto, ele disse: "Ela é como o sol." Não foi para mim, não foi para ela, foi uma constatação, uma verdade dita em voz alta. Sofia parou o que estava fazendo, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu me ajoelhei na frente do meu filho, o abracei com toda a força e chorei. Chorei de alívio, de gratidão, de um amor que finalmente tinha encontrado o caminho de volta. Naquele mesmo dia à noite, depois que Lucas dormiu, eu encontrei Sofia na varanda, olhando as estrelas. Eu me aproximei em silêncio. Não havia necessidade de grandes discursos. Aquele momento no jardim tinha dito tudo. Eu peguei a mão dela, uma mão pequena, mas que tinha a força de reconstruir mundos. "Sofia", eu disse, a voz embargada, "você não é o sol. Você é a pessoa que ensinou a mim e ao meu filho a olhar para o sol de novo." Olhei nos olhos dela, e não vi uma funcionária, uma cuidadora, uma amiga. Eu vi o meu futuro. Eu passei a vida construindo casas para os outros, continuei, mas a minha própria casa estava em ruínas. Fique e me ajude a construir um lar de verdade, tijolo por tijolo. Fique conosco, para sempre. Não foi um pedido de casamento tradicional, foi um pedido de vida, uma súplica para que ela se tornasse a viga mestra da nossa nova estrutura. E o sorriso que ela me deu em resposta foi o alicerce mais forte que eu já tinha visto. Um ano depois, a mansão era outra.
As paredes frias agora tinham desenhos de Lucas pendurados. O silêncio tinha sido substituído por música e pelo som das rodinhas de um andador no chão de mármore. Lucas, com um esforço imenso, mas com uma determinação de ferro, estava reaprendendo a andar. Cada passo era uma vitória, celebrada por nós três. Não houve um casamento de luxo. Nós nos casamos no cartório, apenas nós três, e a nossa festa foi um piquenique no jardim. Lucas, apoiado em nós, deu alguns passos na grama, e aquela foi a nossa verdadeira celebração. Eu aprendi que o valor de um homem não está na altura dos prédios que ele constrói, mas na profundidade do amor que ele é capaz de sentir e de dar. Eu perdi um império de concreto e ganhei um universo dentro da minha própria casa. Eu olho para trás, para o homem que eu era, aquele que gritou naquele pátio, e mal o reconheço. Ele era um homem rico, poderoso, mas miseravelmente pobre de tudo que realmente importa. A vida, na sua dureza, me quebrou em 1000 pedaços para que eu pudesse me reconstruir de um jeito melhor, mais forte e mais humano. Hoje, minha maior riqueza não está nos extratos bancários, mas no som da risada do meu filho, no calor da mão de Sofia na minha, na paz que sinto ao chegar em casa. Eu tive que perder tudo para descobrir o que eu realmente precisava ter, e essa foi a lição mais cara e mais valiosa da minha vida. O que você teria feito no meu lugar? Teria tido a coragem de admitir um erro tão brutal e de se humilhar para consertá-lo? Me conte a sua história, me diga o que você pensa, e por favor, me diga de que cidade você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinho nessa jornada de tropeços e recomeços. Se você quer ouvir mais histórias como essa, de gente que caiu e teve a força de se levantar, se inscreva no canal. A vida de cada um de nós é uma construção, e às vezes, é preciso demolir tudo para começar de novo, do jeito certo.